Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Como estamos? Vamos começar bem este dia. É muito bom a gente começar ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E ontem nós falamos sobre ajuda. Ajuda, o Senhor Jesus ajudando o homem enfermo. Não tinha quem ajudasse aquele homem para se levantar e descer lá no tanque dos milagres. Era uma ajuda física. Ele precisava de alguém que lhe levantasse, que lhe ajudasse a sair do leito. Hoje nós vamos ver outro tipo de ajuda, que envolve também o físico, mas ainda tem algo mais profundo. E você precisa disto também. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Todos nós temos o dia da fé menor. Um dia que a gente está mais, digamos, mais terreno, mais terráqueo, mais chão. Um dia que você está mais pesaroso, mais pesado, parece que não teria força para subir, é só para descer. Só a gravidade tem influência. Aí fica para baixo, anda rasteiro, não se levanta para fazer a obra de Deus, não se empolga muito com os que estão fazendo. Nós temos isto. Acho que todos, acredito que todos. Eu tenho. Eu não peço a morte não, mas tem dias que eu já estou quase morto. Vocês não têm essa experiência? Um dia, uma vezinha aqui, outra lá, aquele dia o dia do quase morto? Pois é. Neste dia a gente precisa de mais ajuda, porque já aconteceu comigo, no dia do quase morto, ter um desafio muito grande de Deus provar que era só uma sensação. E é muito bom quando a gente tem uma experiência de revitalização da nossa fé, da nossa ação, do nosso serviço. Parecia que era um dia ruim e torna-se um dia muito produtivo na obra. Muito interessante isto, é para pensar. Então vamos ler a palavra Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 27. Aqui era um pai aflito, um problema gravíssimo. E ele pediu ajuda, ele teve humildade, ele pediu ajuda. Foi 2 tipos de ajuda. Então a leitura. E da multidão, um homem disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, o despedaça, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou, o ergueu e ele se levantou. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aqui nós temos um episódio muito grave na vida de um pai de família. Eu tenho a felicidade de ser pai, tenho 3 filhos, todos 3 bem de vida, no sentido de saúde, no sentido de ter independência, são casados, vivem em suas casas. Eu tenho 8 netinhos, já tem rapaz e moça. E estes meus parentes, familiares, filhos, me dão muita alegria, porque à medida que cresceram com saúde, com decisões, se colocaram no mercado de trabalho e fizeram cursos e aprenderam, têm formando, e eu e minha mulher vivemos em casa como um casal solteiro, né? Vivemos bem, vivemos livre, ela vai para onde quer, eu vou para onde eu quero, temos liberdade em relação à família, não precisamos nos deter por causa de filhos, por causa de netos, por causa de ninguém. Mesmo assim, mesmo eu tendo esta minha vida tranquila em relação a filhos e netos, eu tenho uma profunda tristeza quando eu vejo mães e pais de filhos deficientes que não se livrarão do sacrifício. A gente gera os filhos, orienta, cria, educa, e o nosso pensamento é o seguinte: quando ele estiver maduro, na idade adulta, ele vai buscar o seu caminho, se formar, se casar, procurar um lugar bom para viver, um lugar que seja do seu agrado, e não vai ter problemas para mim. E é isso que o normal nas famílias é este. Os pais não devem ficar sendo sacrificados a vida inteira. Mas quando se trata de um filho doente, filhos inválidos, filhos doentes, não tem como fugir. No caso deste pai, o filho não era inválido nem doente, o filho era endiabrado. Nós aprendemos aqui que Satanás não respeita a idade, não respeita a condição, não respeita. O diabo é um invasor perverso. O diabo é perverso, ele é um invasor, ele é maligno. O nome de maligno ou o título de maligno se encaixa bem, pela sua malignidade. Era uma criança crescida. A resposta do pai à pergunta de Jesus. Jesus pergunta: desde quando acontece isto? E o pai respondeu: desde a infância. O menino já era crescido, um rapazinho talvez. Desde a infância. Marcos 9 e 21. Desde a infância, ou seja, quantas vezes este pai, quantas vezes a mãe desta criança, deste garoto, ficavam impedidos de sair. O que o pai diz aqui: muitas vezes ele cai na água, cai no fogo, ou seja, se cai na água desacordado e não tem ninguém ali, morre afogado. O diabo mataria ele. Se cai no fogo e não tem alguém ali para tirar rápido, morreria queimado. O diabo ia matar, destruir aquela vida. Jesus diz: há quanto tempo lhe sucede isto? E a resposta do pai: desde a infância. Muitas vezes cai na água, cai no fogo
é para destruir. Se tu pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Tem compaixão de nós. Era um pai aflito, aflitíssimo. Tem compaixão de nós, o versículo 22. Tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Eu, minha mulher e meu filho, ou meus filhos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível que crê. Nesta hora, a fé aflora, as pessoas são confrontadas com a necessidade. E o pai disse, creio, o pai disse chorando, o versículo 24, logo o pai do menino clamando com lágrimas, o pai disse chorando, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eram duas formas de ajuda. A ajuda no aspecto de socorrer o menino enfermo, doente, possesso. O pai não sabia que era uma possessão, pensava só que era doença. Quem sabe uma epilepsia, na época chamado de lunático. O epilético era chamado lunático. Talvez o pai pensasse, tratasse de um lunático simplesmente. Mas Jesus sabia que era um demônio. Ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha incredulidade. O pedido do pai entregou os pontos. Jesus tinha dito, geração incrédula e perversa. Aí, e o povo correndo para cima para ver. O versículo 25 diz, e Jesus vendo que a multidão concorria, era correndo para cima, fechando o lugar para ver. A multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. O pai não tinha falado na surdez. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus sabe como o diabo é perverso, como ele é insistente, como ele é cruel. Jesus diz, não entres mais nele. Aí houve aquele barulho, ele clamando e agitando com violência, saiu e o menino ficou como morto, ao ponto das pessoas dizerem, está morto, morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, o ergueu e o levantou, entregando ao seu pai. O nosso Senhor nos ajuda, Ele ajuda na nossa fortaleza, no nosso vigor, ajuda na nossa fraqueza, na nossa incredulidade. Se tiver humildade, se aproximar do Senhor, com um pedido franco, sincero, Senhor, ajuda-me, eu não estou conseguindo. Ajuda na minha incredulidade, ajuda nesta minha falta de graça, ajuda-me nesta minha falta de fé, ajuda-me. Ele está pronto. Meus amados irmãos, é muito bom ser ajudado em tempo oportuno para sair fortalecido, vigoroso, vibrando na presença de Deus e dos homens. Deus abençoe você. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Te louvamos pela palavra, suplicamos pela igreja, abençoa cada um dos meus irmãos neste dia. Nos dá um dia de paz, nos dá a Tua proteção e ajuda, Senhor. Nos ensina, ó Deus, estar na Tua presença sempre. Querido Pai, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e bom dia.